Olá, vamos dar aqui sequência ao estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro, e o título da lição de hoje, A Justa Ira de Deus. E nessa lição, após os estudos anteriores, o povo ali se corrompe. Arão, irmão de Moisés, que era o sacerdote ali do povo escolhido para cuidar da vida espiritual do povo de Deus, ele não resiste à pressão, cede ali ao desejo do povo, pede o que seja disponibilizado ali ouro para ele, e ele faz um bezerro de ouro, e o povo está adorando ali ao bezerro. E na lição de hoje é onde começa aqui com um diálogo entre Deus e Moisés. Moisés está lá na presença de Deus, lá no monte, e Deus fala para Moisés assim: olha, Moisés, afasta do meio do seu povo, porque o povo já se corrompeu, e eu vou destruir esse povo, que é um povo de dura cerviz e tal, mas de você eu vou fazer uma grande nação. E Moisés fala assim: não, mas esse povo não é meu, esse povo esse povo é o povo que o Senhor libertou, e a promessa que o Senhor fez para Abraão, Isaac, Israel e tal. E tem até uma passagem aqui interessante que diz assim, no verso 12: Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Moisés falando para Deus arrepender do mal que ele pensava fazer, né? É como se fosse assim: Deus, se arrepende aí, não faz isso não, tal. Na verdade é um termo usado pedindo para Deus para mudar de ideia, né? Então, Moisés desce do monte. Ele, depois de ter intercedido pelo povo junto a Deus ali, ele desce do monte, e quando ele chega lá embaixo, ele vê com os próprios olhos. Por enquanto, Deus havia dito para ele o que estava acontecendo. E quando eles estão descendo, lá no alto do monte ainda, Josué ainda fala assim: olha, eu estou escutando gritaria lá, parecendo gritaria de guerra. Aí Moisés fala assim: não é nem gritaria de vencedor e nem gritaria de vencido. Então, o povo se corrompeu. Então Moisés desce com as tábuas que Deus havia dado para ele, as tábuas dos 10 mandamentos, as 2 tábuas. E quando ele vê aquele povo todo ali naquela bagunça, naquela idolatria, ele pega as tábuas e joga no chão, vai para a porta do arraial e fala assim: olha, quem é do povo de Deus, vem para o meu lado, vem para cá. E aí vem um monte para o lado de Moisés, e aí Moisés dá a seguinte ordem para o povo, para os levitas, né? Diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixará solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Aqui na primeira leitura que eu fiz, eu imaginei que Moisés havia chamado o povo que não havia se corrompido para a presença dele. Só que esse termo aqui também eu acredito que possa se referir de fato aos levitas. Quem é dedicado ao Senhor, né? Quem é dos sacerdotes, que venham a mim. E aí eles recebem essa ordem de Moisés e pega a espada ali e sai, eliminando muitas pessoas ali por causa daquela euforia que estava. Interessante que Moisés, lá no monte, intercedia pelo povo,
pediu para Deus não destruir, mas quando ele desce ali, é lógico que Moisés não destruiu o povo, mas eliminou uma grande parte ali daquelas pessoas que estavam naquela algazarra. E um ponto interessante também da lição de hoje foi a resposta de Arão a Moisés, quando Moisés questiona Arão o porquê dele ter permitido que o povo fizesse aquilo. Diz assim: logo que se aproximou ao arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e reduziu ao pó, e espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal, pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo e eu lancei no fogo e saiu este bezerro de ouro. Então Arão fala assim: olha, você sabe que esse povo é mau. Então eles não sabiam do seu paradeiro, o que havia acontecido com você. Então eles me pediram, eu falei: quem tem ouro aí? E eles me deram ouro, eu joguei dentro do fogo e saiu esse bezerro de ouro. Ainda dizendo que a confecção do bezerro de ouro foi de forma mirabolante, ali, miraculosa, mágica. E a lição vem trazendo para a gente, inclusive, que a idolatria, nesse caso aqui, idolatria é como se fosse, nesse contexto aqui, a raiz desses males, dos outros males. E dessa idolatria aqui veio, inclusive, a mentira, a mentira de Arão. Então, nesse momento, primeiro Moisés intercede pelo povo e depois ele elimina boa parte daquele povo que estava ali naquela algazarra. E a lição, aqui ele diz assim: Moisés repreendeu severamente Arão por ter se rendido às exigências do povo. Arão tentou justificar sua transgressão culpando pessoas e atribuindo o ídolo a artes mágicas. Que ironia sombria! Ao alegar que havia ocorrido um milagre, Arão quis enganar seu irmão. No entanto, Moisés não foi enganado, pois viu que o povo estava descontrolado. As consequências negativas eram evidentes e Moisés teve que interromper a rebelião imediatamente. Nós vimos aqui que Moisés destrói ali as tábuas dos mandamentos, mas posteriormente Deus iria escrever novamente. Ele pede para Moisés que novas tábuas fossem feitas para que Deus mesmo pudesse escrever novamente. Tá? Então essa foi a lição de hoje, um momento ali sombrio do povo de Deus, ali inclusive com a anuência de Arão, o líder dos sacerdotes ali, e o que pode acontecer com qualquer um que não esteja devidamente firmes nas mãos do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por tua bondade e misericórdia. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e as tuas bênçãos para esse dia. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ti em qualquer circunstância. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, fique com Deus e até o nosso próximo estudo.